Esse primeiro caso envolvendo vícios na internet, vícios com jogos, que resultou em crime na Coreia do Sul, porque é do norte, só tem Kim Jong-un pra admirar. Esse é um dos casos mais famosos também, se não ficou sabendo, para de ver hentai e vai ver o que tá acontecendo no mundo. Foi depois disso que começou a ficar mais recorrente casos de pessoas que ou negligenciaram alguma outra pessoa que precisavam deles por causa do vício, ou negligenciaram eles mesmos, ou simplesmente matar alguém que ficou entre eles e a internet, sabe? Tá, mas quem são esses pais maravilhosos? Bom, os dois se conheceram em 2008 na internet. Nenhum dos dois tinha namorado antes, sabe? Foi o primeiro amor e amor à primeira vista. Eles se casaram e ele foi quem mostrou pra ela o mundo dos jogos e foi tipo um caminho sem volta. E aí em 2009 já a mulher já engravidou e isso foi um baque emocional pros dois, por causa que os dois não tinham uma vida, sabe, uma vida estabilizada, sabe? Nenhum dos dois tinha um emprego. Assim, a mulher era desempregada e o cara de vez em quando fazia um bico como motorista de táxi ou de ônibus, só que nenhum dos dois tinha, sabe, uma vida estável, um emprego estável. Eles viviam num apartamento pequeno de um quarto só. Não sei se é um quarto só ou se é um cômodo só. Porque um cômodo só é pior, né? Eles faziam dinheiro vendendo cheat, não sei se é assim que fala, sabe? Vendendo códigos para trapacear para outros jogadores e conseguiam converter moedas para moeda real. Só que não era dinheiro suficiente, né, para trazer uma criança no mundo, porque todo mundo sabe que para criar uma criança, sabe, para aquela criança segura e bem, saudável, os pais precisam de emprego fixo, precisa de uma boa moradia, precisa ter um belo pé de meia se caso alguma coisa der errado, sabe, emergência. Você precisa ter já uma vida pronta para a criança poder chegar bem. Em vez dessa ansiedade fazer eles entrar num corre-corre para conseguir essas coisas, sabe, para poder se preparar para a criança, não, eles simplesmente fugiram para o mundo dos jogos para fugir da realidade. Pra você ter uma ideia, a mulher, enquanto grávida, não foi uma vez no médico, ela só foi no médico quando a criança estava saindo e saiu. O resultado disso é que a criança nasceu prematura e com a saúde muito delicada, o que seria, sabe, causaria mais ansiedade, porque você ia ter que entender que você ia precisar mudar a sua vida para poder cuidar dessa criança. E não aconteceu. Eles tinham mania de ir pra uma... É um tipo de lan house chamada de cyber café. Eu achava que isso existia só no Japão, mas não, existe por aí, que é um quartinho pequenininho com um computador só, que tá tendo uma crise aí, que tem pessoas que literalmente estão morando lá pra poder ou ficar jogando o dia todo, ou pra poder ficar fazendo vídeos online, não sei falar a palavra, ou porque não tem pra onde ir, e aí acaba usando aquilo ali como moradia. Só que no caso desse casal, eles tinham pra onde ir, eles tinham lá um apartamentinho pequenininho dos dois. Só que não, né? Aí você pensa, então eles pegavam a criança e iam até lá? Não, eles deixavam a criança no apartamento e iam até lá. Eles deixavam a criança sozinha no apartamento pra poder jogar jogo, meio que fugiam da criança. Todo santo dia, quando tava anoitecendo, eles iam lá, botavam a criança pra dormir e aí ia embora. Ficava em média 10 horas por dia jogando, aí voltava quando o sol já tinha nascido, checava pra ver se a criança ainda tava viva e depois ia dormir pra se preparar pro próximo dia. Era isso. A criança o dia todo sozinha, lá, sabe? Nem gata, sabe aquelas gatas de ruas? Quem já pegou gata grávida, desabrigada pra cuidar, sabe disso que nem gata faz essas coisas. Eles deixavam a criança sozinha lá porque papai e mamãe tinham outras prioridades. Não, gente, nem chamar uma babá, nem ninguém, nem deixar com ninguém. Literalmente sozinha. Tipo, eu tô burra com isso. Porque imagina só o que a criança não passou e ninguém lá perto pra ver. Se essa história não tivesse um final trágico, só a coisa de deixar a criança sozinha em casa ia causar um dano emocional na criança. Por causa que, mesmo que bebês sejam minhoquinhas, molinhas, ainda são criaturas inteligentes e por mais que ela não entenda o que está acontecendo, elas absorvem o que está acontecendo em volta dela, sabe? A solidão já dá uma coisa nelas. Pode ser que ela não consiga relembrar de um trauma claramente, porque foi muitos anos atrás quando ela crescer, mas esse trauma vai fazer parte da construção da personalidade da criança, ou seja,
vai prejudicar de qualquer forma. Pra você ter uma ideia de como bebês são sensíveis a estímulos em volta dela, tem um estudo que diz que até a coisa da mãe olhar séria, sabe? Não sorrir para um bebê causa danos emocionais na criança, porque a criança percebe. Ela percebe hostilidade, ela percebe que o ambiente não tá seguro, ela também percebe a solidão. Mas o nível que esse casal tava deixando, o nível de solidão é bizarro. Imagina a criança acordar sozinha, toda cagada, gritar, ninguém responder, ou acordar por causa que é um instinto humano, sabe, de procurar, sabe, de ter medo da solidão e pedir pela mãe, pra mãe poder aparecer, gritar e ninguém responder. Se ela ouvir alguma coisa que deixou ela assustada, ela gritar pela mãe e ninguém responder. Imagina as horas de dor que essa criança estava passando. Praticamente eles estavam criando um monstro, estavam criando uma futura psicopata. A ironia sádica dessa história é que um dos jogos que o casal era mais viciado era o chamado Pyrrhus Online. Uma das coisas que eles mais se dedicavam a fazer era cuidar de uma personagem chamada Anima, que basicamente você cuida dela como se fosse uma criança, sabe? Você alimenta, você dá atenção para que ela cresça. Então, literalmente, eles estavam cuidando de um bebê virtual. Esse bebê virtual que não existia, que não tinha sentimentos, que não tinha nada, que você podia desligar o computador, que não ia acontecer nada, sabe? Ela ficar paralisada. Tinha mais de 10 horas por dia de cuidado, ao invés da bebê real, a bebê de carne que saiu do saco do pai, da perereca da mãe. Como é que uma pessoa que, sei lá, detesta a própria filha real pode gostar de jogos de bebê? Imagina lá, tipo, a criança começar a chorar e ele falando: ah, cala a boca, eu tô cuidando do meu bebê. Não você, aqui me dá ponto, você só me dá cocô. Em setembro de 2009, infelizmente, depois de 3 meses de vida, a criança morreu de desnutrição. Basicamente morreu de fome. Imagina um jeito horrível de morrer. Eu já passei fome por, sei lá, porque eu quis, sabe? E eu digo, tipo, eu, com a minha consciência, digo que é uma coisa ruim, é uma coisa horrível. Você... Aquilo ali mexe não só com o seu corpo, mas com o seu psicológico. Você fica doido por causa da fome. Imagina você tá passando fome porque você não quer, porque ninguém tá te alimentando. Você tá preso num corpo pequeno, frágil, que você não tem controle ainda. Aí você grita pela sua mãe, ninguém responde, sabe? Aquela coisa lá. Seu corpo tá doendo porque ele se autodevora, sabe? Seu corpo começa a se autodevorar quando você tá passando fome pra tentar sobreviver. Imagina a dor que essa criança não passou. Eles, nesse dia, eles chegaram depois de 12 horas de jogos seguidos, sabe? 12 horas fora de casa, a criança sozinha lá. Chegaram e viram que a criança estava morta, né? Aí fizeram esses desentendidos, como se não sabiam o que tivesse acontecido, chamaram a polícia e fizeram aquela cena de: ai, o que aconteceu? Será que tentaram reiniciar a criança para ver se ligava de volta? Quando a polícia viu a criança, percebeu que tinha algo de errado com ela. A criança morreu de olho aberto e com os ossos do corpo aparecendo. Ou seja, a criança morreu acordada, provavelmente chorando, gritando, pedindo ajuda. Imagina lá o bebê, a madrugada todinha chorando. E aí morre chorando, com os olhinhos abertos. Ah, eu não sei como é que esses policiais aguentam, sabe? Sem descer o cacete na pessoa, assim. Imagina você chegar na casa da pessoa pra responder uma ocorrência e tá uma criança lá catavérica, com o olho aberto, olhando assim por nada. Na autópsia do bebê... Quando levaram o bebê pra fazer a autópsia, descobriram que ela nasceu com 2,9 quilos prematura. Mas ela morreu com 2,5, ou seja, ela morreu menor do que ela nasceu. Quando você é pequenininho e você ainda perde gramas, é como se você tivesse perdido vários quilos, sabe? Uma questão de proporção. Não era pra isso ter acontecido, tanto que ela morreu. O julgamento deles começaram em março de 2010 e pra mim isso foi tudo uma piada. Primeiro que eles conseguiram vários adiamentos pra poder fazer exames psicológicos pra descobrir se eles tinham algum problema. E não, eles não tinham. A única coisa que eles tinham é vício em jogos, mas eles não tinham nada além disso, sabe? Entende? Não tinha nenhuma sociopatia, nenhuma psicopatia, nenhuma depressão pós-parto, nada. Era só vício em jogo mesmo. Se declararam culpados por homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar, e aí eles foram condenados em abril. Só que, primeiro que eles ganharam a redução de pena, porque pra alegar na defesa essa coisa de dependência no jogo, o homem foi condenado a 2 anos de cadeia, mas ele só cumpriu 1.
A mulher foi condenada a 3 anos de cadeia, mas ela não cumpriu nenhum, ela foi libertada logo em seguida. Você sabe por quê? Você sabe o porquê? Porque ela tava grávida, ela engravidou de novo. Sim, gente, depois do que aconteceu, ela engravidou de novo. Pra você ver que engravidar não é nenhuma coisa assim especial, que até pessoas ruins conseguem engravidar. Ah, mas por que esse resultado? Porque eles ganharam a redução. Por quê, né? É que assim, coisa de vício na internet é uma coisa nova na nossa sociedade. E era muito mais nova ainda na época que esse crime aconteceu. Então havia muitas discussões, e as discussões na época giravam em torno de comparar ou colocar na mesma coisa, assim, como se fossem vício em drogas. Na Coreia do Sul, naquela época, se você cometesse um crime enquanto você estava embriagado, você podia conseguir a diminuição de pena por causa que você não estava consciente, sabe? Você não estava em plena consciência, não estava entendendo o que estava acontecendo. Logo, se vício em jogos é a mesma coisa que vício em drogas, por que não dá a diminuição de penas para eles também? E assim, eu tenho muita coisa para falar sobre isso e porque que isso é um absurdo. Vamos aos pouquinhos, né? Pra entrar nessa coisa. Assim, é certo que o vício mexe com a percepção que a pessoa tem da realidade em volta dela, mas ainda existe uma discussão de o quão isso mexe, de não poder comparar com drogas. O que eu concordo, já que droga, sabe, droga química é o que você injeta no seu próprio corpo, e a reação é física, é química. Enquanto os jogos é uma coisa psicológica, porque a pessoa acredita que só nos jogos ela ganha alguma coisa, porque ganha ponto, porque só sente prazer em jogos, porque os jogos é um jeito dela fugir da realidade, porque nos jogos ela pode moldar a realidade ou escolher a realidade que ela tem. É assim, cada pessoa é um caso, mas isso afeta a percepção da pessoa a ponto dela ignorar a existência de uma criança, a existência da dor de uma criança. Tipo, isso era desculpa? Isso era um caso de redução de pena? Eu acho que não. Todo mundo já viu aquelas pessoas arrastando uma criança pro cassino, sabe? Ou indo pro bar e arrastando a criança, reclamando que tá com sono, mas não, vamos. Por causa que não quer deixar a criança sozinha em casa, com medo da criança ser roubada, ou acontecer coisas ruins com ela, ou a criança tacar fogo na casa. E já que não tem com quem deixar, leva junto pra poder curtir as coisas, sabe? Mas não deixar a criança sozinha, pra ter os dois mundos. É lógico, né, que foge a cabeça da criança, mas sempre leva a criança junto. Isso é o que eu chamo de mãe desnaturada, que é aquela mãe que grita com a criança no meio de todo mundo porque não tem paciência e quer se concentrar no que tá acontecendo. Aí chega em casa e dá miojo pra criança comer, em vez de fazer uma janta real porque bebeu demais e não tá com capacidade de fazer isso. Mas você não vê a criança morrendo de fome. E sendo um bebê, é que assim, bebê você não precisa fazer muita coisa. Um mínimo, sabe? Você já tem, você não precisa cozinhar pra uma criança porque você já faz o leite. É só você chegar e dar TT pra criança, você não precisa se esforçar pra fazer alguma coisa. E assim, mesmo que você deixasse a criança 12 horas sozinha, ainda dava pra amamentar ela, sabe? Não faz sentido a criança morrer de fome, porque das 12 horas ainda tem as outras 12 horas que você podia amamentar a criança de vez em quando. E aí a criança não ia morrer de fome. E nem isso ela fez. Tipo, ela é pior do que as chocadeiras do bairro, sabe? Porque pelo menos os filhos delas vão sobreviver o tempo suficiente de virar um delinquente. Olha, isso não é bom, mas é alguma coisa. Por isso que eu penso que rolou uma maldade ali, sabe? É como se eles quisessem que a criança desaparecesse, por isso que fugiam dela. Tipo, teve uma intenção de matar assim. Pensa no exemplo da pessoa bêbada que usaram. Por causa que assim, a pessoa bêbada, ela se embriaga e ali no momento ela faz a merda, sabe? Entende? Tipo, já a pessoa que matou por negligência esses pais é uma coisa que aconteceu desde que a criança nasceu, sabe? Que todo dia eles escolheram não alimentar a criança, sabe? Todo dia eles não fizeram o que deveriam fazer. O crime que eles estavam cometendo há 3 meses, direto. A pessoa bêbada matou ali naquele momento que não tava na cabeça, sabe? Ela tava fora da consciência e acabou acontecendo. Já eles, mesmo que eles estavam longe dos jogos, estavam em casa, eles não estavam alimentando a criança. Ninguém morre porque ficou sem comer um dia. Pode ser que a pessoa desmaie e vai parar no hospital, porque nem levar para o hospital, eles levavam a criança. Eu falei isso, né? Que nem depois que a criança nasceu eles levavam a criança para o hospital. Só levaram depois que morreu, né?
Nem foi esse que levou, foi a polícia que levou. Logo, não é a mesma coisa de uma pessoa embriagada, de uma pessoa que tava drogada e lá que a cabeça não tava aqui, foi lá e fez merda. Não é a mesma coisa. Só que assim, a mãe, pra tentar se explicar de do porquê, ela disse que até que tava percebendo que alguma coisa estava acontecendo, porque toda vez que ela abraçava a criança, ela sentia que a criança estava diminuindo de tamanho, ela estava emagrecendo. Só que ela não percebeu que algo de errado realmente estava acontecendo, por causa que no hospital, quando ela saiu com a criança, ninguém deu uma lição, sabe? Ninguém ensinou pra ela como cuidar de bebê, ou ela nunca procurou ler um livro. Tipo, a culpa é de que eu não sabia. Meio que assim, sabe? As primeiras mães do mundo e as mulheres que vivem na tribo também não tem ninguém ali pra ensinar pra elas como cuidar de uma criança. E a gente tá aqui vivo até hoje. Por que será? Essa galera literalmente pegou uma criança depois que saiu, sem saber como é que saiu, como é que fez esse bebê, o que que tá acontecendo. Só pegou a criança e falou, é meu, e foda-se o mundo. Existe uma coisa chamada instinto, nem materno, mano. Eu acho que é coisa tipo 1+1. Como é que uma criança morre de fome e você não alimenta ela? É isso, sabe? Ao menos alimentar uma criança, você não precisava saber, sabe, como lidar com crianças. Você só precisava entender que você precisa, no mínimo, alimentar ela, por causa que a gente, nós adultos, a gente sente fome. O que acontece quando você sente fome? Você come. E você não vê os dois morrendo de fome. Eles não morreram de fome porque eles comiam. Então eles sabiam que se eles sentiam fome, eles tinham que comer. Ou seja, eles sabiam que se a criança estava mal, eles tinham que alimentar a criança. Não tem desculpa. É que nem aqueles pessoal que deixa animal passar fome. Aí você fala, nossa, seu filho da puta, o que você fez? A pessoa fala, não sabia que tinha que alimentar o bicho. Como assim você não sabia que tinha que alimentar o bicho, mano? Você sente fome e você come. Como você acha que o bicho também não sente fome e precisa comer? Não faz sentido. E ainda mais um bebê, a gente sabe que bebês, além de não conseguir falar, por isso que eles gritam e choram, porque eles não têm a capacidade de se comunicar, eles não aprenderam ainda. Eles também não têm a capacidade de levantar e fazer as coisas sozinho. Tanto que é fácil você deixar o bebê sozinho em casa e fazer as suas farras, porque ele não consegue se levantar e ir lá e fazer as coisas. Ou seja, você sabe que você precisa fazer o mínimo e você não fez. Não tem desculpa. Se não tem como você me convencer que uma mãe não sabia que tinha que alimentar o seu filho. Vocês sabiam que existe um crime de não fazer, o crime de omissão, que é quando você deixa de fazer aquilo que você é obrigado a fazer e isso acaba causando consequências graves. No caso, a mãe tem a obrigação de alimentar o filho, é a obrigação dela, e ela não alimenta, a criança morre de fome. Não tô inventando isso, pode pesquisar crime de omissão, existe isso no Brasil. Eu fico me perguntando, não existe isso na Coreia? Um dos países aí mais avançados do mundo? Por que ninguém levantou isso? Por que ninguém falou, olha, isso não deveria ser uma causa de diminuição de pena, e sim uma causa pra aumentar as penas? Porque, porra, mano, ainda penso que ela devia perder a guarda desse segundo filho, porque é meio que certo que vai acontecer merda de novo. Falando nisso, né, quando perguntaram pro pai, né, porque pai também tem culpa, né, porque era um casal ali cuidando de uma criança, então duas pessoas não souberam cuidar de uma criança e a criança morrer de fome. Ele disse que, não, a minha filha virou anjinho. E sobre o segundo filho, ele disse que isso não vai acontecer de novo, que é um erro que não vai acontecer de novo. Nas palavras dele, ele disse que não vai acontecer um segundo erro. Sabe o que dá a sensação disso? É como se ele dissesse assim, a primeira criança foi só o teste, a segunda criança é o jogo mesmo, agora vai. Precisou alguém morrer pra isso. Se você perde uma criança porque você é filha da puta e você tem capacidade de fazer outra criança, é porque você é um monstro, porque você tá literalmente, sabe, como se você conseguisse, não é substituir vida, sabe, descartar e colocar outra no lugar. Essa que dá a sensação, por causa que pais, às vezes eles nem têm culpa do que aconteceu, sabe, não tem culpa do que aconteceu, a criança morreu. Eles passam anos da vida deles sentindo culpado, com medo de acontecer alguma coisa, até chegar a ter outro filho. Eles literalmente aqui morreu uma, bora fazer outra.